Olá, muito boa noite para vocês todos que nos acompanham. A partir de agora, a gente está falando ao vivo, nesse nosso primeiro encontro público da Frente Parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com altas habilidades e superdotação. Muito obrigada pela sua companhia, você que nos acompanha pela TV Câmara, canal 16 da NET, ou também pelas redes sociais da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, YouTube e Facebook. É uma alegria muito grande poder ter a sua companhia nesse momento em que nós estamos iniciando um ciclo de palestras muito importante para debater esse tema e, além de um projeto para instituir políticas públicas municipais, também nos incentivou a criação dessa frente parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com altas habilidades e superdotação. É claro que nós gostaríamos muito que esse encontro fosse presencial, que nós estivéssemos lotando o plenário ou um auditório da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul hoje, para poder, olho no olho, conversar com vocês e trazer mais informações sobre esse tema. Infelizmente, por causa da pandemia, isso não é possível, mas, de qualquer modo, a gente não deixaria de tratar desse assunto tão importante, então nós vamos fazê-lo por aqui. Já há um ciclo de palestras programados, são várias datas até agosto, uma vez por mês, sempre com a transmissão aqui da TV Câmara e dos canais da Câmara de Vereadores. Então, já tem nas nossas redes sociais esse cronograma para você também anotar as datas e já ir conseguindo organizar a sua agenda e se programando para acompanhar conosco. Mais uma vez, obrigada, um agradecimento muito especial a toda a equipe de comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias que nos possibilita essa transmissão, aos meus colegas vereadores que fazem parte da Frente Parlamentar. Preciso citar aqui para vocês, Camiles, Tatiane Frisso, Felipe Gremelmaier, Fiuza, o Lucas e o Bressan, muito obrigada também pela parceria de vocês, né, por terem acreditado na Frente Parlamentar e nessa nossa caminhada. Preciso agradecer também, antes de começar, a um grupo de mães muito especial, que é o Mães que Lutam. Foram as mães que nos incentivaram a tratar desse tema. Então, a elas, né, mães de crianças já identificadas com altas habilidades e superdotação, nosso agradecimento muito especial, porque elas nos ajudaram a pensar todo esse cronograma, todo esse ciclo de palestras. Tassiana, Cirlei, Aline, muito obrigada, eu sei que elas estão já nos acompanhando aqui também. Principalmente para você, tenho certeza que o assunto vai interessar muito e a gente ainda vai falar muito sobre isso. Vamos parar de enrolar um pouquinho, vamos falar do assunto? Eu sei que é um assunto que gera muita curiosidade e muito interesse. E hoje, justamente, para abrir esse ciclo de palestras, o tema é Desmistificando as altas habilidades e superdotação. Foi isso que nós ouvimos das mães, que ainda há muitos mitos, muitos preconceitos, muita falta de conhecimento, e a gente quer trazer um pouco desse conhecimento aqui. Para isso, nós convidamos uma pedagoga, especialista em AEE, atendimento educacional especializado, também em altas habilidades e superdotação, a professora Valéria Castilhos, que eu convido para entrar aqui na sala, conversar conosco a partir de agora. Valéria, boa noite para ti, muito obrigada por ter topado o nosso convite de falar desse assunto que eu sei que também te encanta, te envolve muito, né, que trabalha diretamente com ele. Muito boa noite, vamos lá, a palavra é tua. Boa noite, Marisol, boa noite a quem nos assiste. Realmente é um assunto que me desafia, que me encanta, que me envolve, né? E é um desafio muito grande estar aqui. É um momento assim que é bastante desafiador. Como tu brincaste antes, né? Só somos eu e você, mas sei que está repercutindo bastante e espero que consiga estar chegando a cada uma das pessoas que está nos acompanhando de forma a estar agregando e estar motivando as pessoas que nos assistem a estar buscando um pouquinho mais de conhecimento, se é uma mãe ou um pai que tem um filho com essas características, que consiga abrir caminhos e buscar, então, um pouquinho mais de recursos para buscar os encaminhamentos necessários para seu filho, se é uma pessoa que tem estas características, que consiga encontrar um suporte para se reconhecer, se identificar e se conhecer, né? Porque as pessoas se entendem, né?
Às vezes, por que saber o que tenho, né? Se reconhece como diferente e às vezes só o fato de saber que tem esta característica começa a se entender. Oh, pelo menos eu sei o que é, né? Se conhece, se percebe diferente do contexto e a partir do momento que se reconhece dentro do perfil das altas habilidades superdotação, já começa a se compreender. Então, nosso objetivo é realmente tratar deste assunto com um pouco mais de clareza e chegar nos coraçõezinhos e nas famílias, nas pessoas e motivar que a gente inicie essa discussão e que não termine por aqui. Muito bem, então, Valéria, muito legal. Vamos lá, eu só ia te interromper rapidinho, porque eu acho que é isso, assim, esse cronograma de palestras, né, para a gente explicar mesmo para as pessoas, ele foi pensado dessa forma. É uma série de temas, né, que essas mães que eu falei para vocês, que são incríveis, aí as mães que lutam, elas organizaram pensando nos seus principais desafios, né, nas suas experiências, nas suas principais dúvidas, e hoje é justamente o começar do começo, né, Valéria, assim, explicando desde o início para as pessoas, porque desde que nós trouxemos o tema a plenário, desde que nós começamos a discutir na frente parlamentar, a gente viu que muitas pessoas nunca tinham ouvido falar, ou então muito distante ouviam falar sobre superdotado, sobre superdotação, mas não tinham esse entendimento. Então está contigo a palavra para que a gente possa buscar e ampliar esses nossos conhecimentos. E em algum momento, Valéria, se forem surgindo dúvidas, a gente entra aqui para o bate-papo, mas, por favor, a sala é tua. Ok, então, eu vou pedir licença, vou compartilhar aqui que eu preparei um materialzinho para ficar mais a questão visual também, né? Então, vamos compartilhar a tela. Vamos lá, ver se tudo dá certinho. Vamos tentar, né? Aí, olha lá. No verdinho, vamos ver. Agora sim, tá contigo. Tudo bem? Então, como falamos anteriormente, né, a conceituação, vamos tentar trazer aqui as terminologias, alguns mitos. E gostaria de, então, te fazendo algumas provocações, né, Marisol, e quando eu faço estas provocações a você, também compartilho essas provocações às pessoas que estão em casa, de que façamos umas reflexões, né? Se as pessoas conhecem alguém que tem as características de uma pessoa com altas habilidades, superdotação, se você mesmo possui estas características de uma pessoa que tem altas habilidades, superdotação, e vamos pensar um pouquinho mais distante, né? Quantos brasileiros são pessoas com altas habilidades, superdotação? E vamos trazer lá para a nossa escola, né? Quantos estudantes brasileiros são pessoas com altas habilidades, superdotação? É um número, né? Seriam números muito grandes, muito relevantes. Numa das formações que a gente participou, e quando eu digo a gente, eu trago aqui o nome também da minha colega de trabalho, uma grande incentivadora minha na busca de formações, que é a Gislaine, que também está nesse ciclo de palestras, né? Então, a gente sempre foi muito em busca de formações, que é uma área da educação especial, que é onde a gente atua, que também não tem muita formação ainda. Agora, com esta frente parlamentar que está movimentando e começamos esta movimentação, com certeza vamos estar movimentando também esta esfera, né? Então, com esta parceria que nós estabelecemos, a gente acabou indo buscar muitas formações e conhecemos, então, entre outras pessoas, a doutora Suzana Pérez, é uma doutora em educação, e ela sempre nos fez muitas provocações e nos trouxe um dado que nos deixou bastante impactadas, né? Então, nós temos a estimativa de cerca de 20
milhões de brasileiros com altas habilidades de superdotação. São cerca de 5 milhões de estudantes brasileiros. Nós teríamos, em média, de 2 a 3 estudantes com altas habilidades em cada sala de aula no Brasil. Porém, no censo escolar, nós temos apenas 20 mil estudantes. Então, nós temos um número muito pequeno ainda contabilizado. E esta mesma doutora, ela então coloca que ela chama os nossos altas habilidades de Gasparzinhos. Então, a questão dos nossos, eles ainda são os fantasminhas, né? Ainda estão na invisibilidade. E esse é o movimento que ela faz e que a gente agregou a esse movimento, né? Nós temos que fazer um trabalho e entendemos que a Frente Parlamentar está muito nessa parceria de tirar estas pessoas da invisibilidade. Esse é nossa postura, nosso movimento de estar fazendo esse trabalho de formiguinha, mas que com certeza vamos conseguir abraçar esta causa e transformar esses números aí, né? Então, como fazer? O primeiro movimento é esse, a frente parlamentar está estabelecida. O próximo, então, é conhecer um pouquinho a respeito deste tema, né? Deste tema tão velado, altas habilidades de superdotação. Uma outra dinâmica que a doutora Suzana sempre estabelece, que eu acho bem interessante, antes de saber o que é altas habilidades, é importante a gente conhecer um pouquinho do que não é. Então, é romper alguns mitos, tentar entender o que realmente não pertence a este grupo, né? Então, já vamos filtrando ali. Nós temos uma terminologia que se refere à questão da precocidade e que às vezes nos confunde um pouco, né? Então, o que nos remete ao precoce, o termo precoce? Uma criança, ela vai ser considerada precoce quando ela apresenta um desenvolvimento de forma precoce, quando ela desenvolve a habilidade de realizar algumas atividades, algumas competências antes do seu tempo que seria previsto, né, dentro da sua fase de desenvolvimento. Um exemplo, a criança poderá aprender a ler antes dos demais colegas, ela poderá aprender a escrever antes dos demais colegas, de forma muito precoce. Ok, acendeu um sinalzinho de alerta, vamos observar. Ainda não é o momento de receber o carimbo, é altas habilidades ou não é altas habilidades. É o momento de acompanhar esta criança, de observar, de dar o espaço que ela precisa para o seu desenvolvimento, sem superestimular e nem tampouco sem abafar o seu desenvolvimento, deixar ela fazer parte do seu processo. Se esta precocidade, se esse desenvolvimento se potencializar e se desenvolver de forma contínua, ok, poderá dar continuidade a esta avaliação e poderá ser diagnosticado, então, diagnosticado não, mas enfim, poderá ser observados indicadores de uma alta habilidade. Mas poderá acontecer de, aos poucos, ela ir se equiparando às habilidades da turma. Então, ok, estamos ali com uma criança que teve, por um determinado período, um desenvolvimento precoce em uma determinada habilidade, né? Então, é um processo que pode acontecer em alguma habilidade por um determinado período com uma criança. Por isso, não se tem que ter pressa em determinar, em colocar uma definição de uma característica de altas habilidades em uma criança, em uma pessoa. Depois nós temos também uma terminologia que se diz prodígio, né?
é muito comum também as pessoas confundirem criança prodígio com precoce, às vezes pensarem que até seja sinônimo, mas o prodígio é uma criança, então, que desenvolve, apresenta, né, um talento muito grande em uma determinada área. Normalmente a gente usa o exemplo assim, a criança é prodígio assim numa habilidade, vamos dizer, de um músico. Ele apresenta uma habilidade de tocar um instrumento musical assim muito próximo de um profissional. Ele se destaca, ele toca um instrumento de forma maravilhosa e sem nenhuma maior explicação, simplesmente é um fenômeno. Porém, a partir do momento, assim, 10, 12 anos, ele perde esse brilhantismo, né? Ele não que ele deixe de tocar o instrumento, mas ele simplesmente não passa a continuar a ser tão brilhante quanto ele toca um instrumento. Então, a fase de ser um prodígio deixou de existir. Então, passou o prodígio, né? Ou se ele é um prodígio, altas habilidades, ele segue se desenvolvendo dentro deste talento e aí ele passa a desenvolver a alta habilidade naquele desenvolvimento, naquela habilidade que ele possui, né? E depois nós temos a questão da genialidade, que é uma pessoa, sim, com altas habilidades, mas que se aprofundou numa determinada área do seu interesse e desenvolveu um projeto, foi a fundo, como toda pessoa que tem altas habilidades vai desenvolver projetos, mas o gênio vai desenvolver um projeto que vai ultrapassar o seu tempo, o seu espaço e vai aprofundar muito e ele vai ultrapassar barreiras. Só que o que vai acontecer? Este gênio, ele vai atingir uma outra esfera, né? O gênio, ele vai ser reconhecido depois de ultrapassar o seu tempo, né? Então, a gente não vai reconhecer um gênio no momento que ele estiver ainda aqui materializado nesta vida, né? Normalmente, os gênios, eles vão ter o seu trabalho reconhecido depois da sua morte, né? Justamente porque ele está muito à frente do nosso tempo e a gente vai entender o estudo dele, o que ele estava estudando e a forma como ele estava pensando depois que ele se foi. E de tão complexo, de tão genial que era o seu pensamento. Nós temos, então, a questão do autismo, e eu trago aqui o autismo e coloquei aqui entre barras a questão do Asperger, que é o autismo de alto funcionamento, que é um autismo que tem uma capacidade intelectual bastante aguçada, e o traço também do autismo é a questão de que ele tem uma dificuldade também na questão do relacionamento, né? Então, o autismo que tem este comportamento que aprende com muita facilidade, ele tem uma facilidade muito grande para leitura, mas ao mesmo tempo ele acaba não conseguindo se relacionar muito bem com seus pares. Às vezes, a pessoa com alta habilidade, superdotação, acaba sendo confundido porque ele também aprende com muita facilidade, ele também tem interesses por assuntos muito complexos e que, às vezes, o assunto do seu grupo com quem ele convive, ele não tem afinidade. Então, às vezes, se há uma confusão entre identificar uma criança, uma pessoa de altas habilidades, superdotação, confundindo ele como uma pessoa com autismo, uma vez que a pessoa que tem altas habilidades, superdotação, procura muitas vezes o isolamento, uma vez que o grupo social a quem ele deveria fazer parte, muitas vezes ele não tem muito interesse em função de que ele tem mais interesse, os assuntos daquele grupo
não é um assunto atrativo para ele. Ele está numa outra sintonia, ele gostaria de estar tratando de outros assuntos, então ele prefere ficar mais sozinho ou lendo um outro livro. E para as pessoas que observam esta criança ou esta pessoa, normalmente passa a ideia de que ele não consegue se socializar e passa o conceito, então, de que é um autista, uma vez que não consegue se socializar. Então, temos que ter bastante atenção nesta observação, porque muitas vezes não é a dificuldade de socialização, e sim a falta de interesse no assunto daquele perfil, daquele grupo, né? E também temos, muitas vezes, as confusões na questão do TDAH, né? Às vezes em casa os pais oferecem atividades para os filhos ou na escola atividades para os estudantes e as atividades não são coerentes para o perfil do estudante com altas habilidades de superdotação, não são desafiadoras, não são atividades que provoquem uma reação onde eles se sintam desafiados e não geram uma atenção para eles. E normalmente se diz, eu acho que tem um déficit de atenção, porque não presta atenção, não para quieto, não se envolve com a tarefa nenhuma e vem para queixa para o médico, né? Então já vem aquele diagnóstico de TDAH. Então também muitas vezes se cai num diagnóstico deste perfil, deste tipo, para um perfil que seria altas habilidades de superdotação. Então, são essas confusões que muitas vezes acabam acontecendo, quando, na verdade, poderiam ser direcionadas por um indicador de altas habilidades de superdotação. Agora eu não consigo passar. Agora ela parou aí. Essa questão, quando tu falavas ali, Valéria, desses equívocos, às vezes, né, do entendimento, do identificação ou diagnóstico, enfim, muitas vezes acaba até por medicação, né, pelo não entendimento de altas habilidades, né? Isso. É por isso que a gente faz esta fala, né? Prefere até conversar e acha bem importante esse momento de conversar, esse ciclo de palestras é bem importante, uma vez que só um minutinho que eu vou botar os fones. Mais aí nos acompanhando daí. Tudo ao vivo acontece, né? Acontece, tá? Atento aí também. Então, é importante também esse ciclo para a gente conversar sobre isso, porque muitas pessoas acabam passando por um longo período de tratamento medicamentoso, quando, na verdade, o que precisaria era ter essa compreensão. Por isso que eu iniciei ali dizendo, né, que às vezes, já lá na fase adulta vai se entender como um perfil de altas habilidades de superdotação e que lá na idade da infância teve um tratamento que não foi o adequado por não se ter tido esta compreensão, né? E nesse momento não é um momento de estar julgando o que aconteceu, mas sim entendendo o que aconteceu e tentando agora buscar o conhecimento para que a gente possa a partir de agora fazer diferente, né? Isso aí. Então, aqui nós temos Se vem a outra telinha, pode seguir aí. Isso. Aqui nós temos, então, um norte-americano, psicólogo, o Joseph Renzulli, que é o nosso paizão da concepção da qual a gente é bastante seguidor, e ele nos traz, então, uma proposta que por enquanto, é a que mais a gente acredita que venha definir e venha nos satisfazer enquanto proposta para enxergar a conceituação das altas habilidades de superdotação,
né? É uma concepção, então, que ele define como a concepção dos 3 anéis. Ele define, então, que para que a gente possa enxergar o perfil de uma pessoa com altas habilidades de superdotação, esta pessoa tenha que ter a intersecção, então, de 3 anéis. E esses 3 anéis, então, tem que ter esses 3 tributos, né? Habilidades acima da média, o comprometimento com a tarefa e a criatividade. Então, o que seria esses 3 tributos, né? Então, a habilidade acima da média, ele estaria, então, falando assim, de essa criança ou essa pessoa que nós vamos estar observando em uma determinada área, né? De uma determinada área do conhecimento, ele vai estar então apresentando uma capacidade muito grande no desenvolvimento. Ele vai se destacar perante as demais pessoas da sua faixa etária, vai se destacar, vai perceber que ele tem um potencial mais elevado. Vai ter uma memória muito destacada, vai ter informações muito elevadas, né, naquele tema que é de seu interesse, né? Então, ele vai ter um raciocínio muito grande, um pensamento muito abstrato a respeito daquele tema que é do seu interesse. Sempre lembrando isso, né? Essa habilidade vai estar sempre voltada para aquilo que que vai ao encontro do interesse da criança ou da pessoa com altas habilidades, né? O comprometimento com a tarefa é que vai ser o destaque também muito significativo, porque ela vai deixar de fazer outras coisas para se envolver naquele projeto, naquela tarefa que vai caber para ele como um centro de interesse. Ele vai estabelecer uma organização própria para desenvolver aquele projeto. Ele tem uma segurança, uma persistência que chega a ser uma teimosia quando vai atrás das suas convicções. Sabe distinguir as consequências dos efeitos das suas ações. Ele tem uma dedicação muito grande, por isso que às vezes tem essa confusão assim do tipo não consegue se socializar, porque a partir do momento que ele estabelece como meta o projeto ou uma ação que ele vai desenvolver, ele vai em busca do estabelecimento daquela tarefa que ele vai desenvolver. E ele abre mão de estar com outras pessoas, estar em outros ambientes para dar conta daquele projeto, daquela ação. Esta pessoa, então, ela é bastante exigente e bastante crítico consigo mesmo, está sempre insatisfeito. Ele produz e, ao mesmo tempo, está sempre achando que poderia ter feito mais, que ele poderia ter feito melhor, né? Bastante insistente em buscar a solução dos problemas, persistente nas atividades que lhe interessam, e ele está sempre buscando a conclusão dessas tarefas. Ele não tem necessidade de muito estímulo, né? Qualquer desafio é o estímulo para ele estar ele está sendo provocado para ir em busca de uma nova construção, né? Sabe identificar as áreas de dificuldade que podem surgir na atividade que ele tem que estar realizando, então ele já pensa lá na frente, né? É interessado e é eficiente na organização da tarefa, então ele tem realmente um comprometimento muito grande, né? E aliado a essa habilidade acima da média, a esse comprometimento com a tarefa, ele apresenta uma criatividade muito significativa. Então ele vai estar apresentando uma curiosidade muito grande, ideias assim muito diferentes, às vezes até consideradas esquisitas pelos demais, né?
ele gosta de fazer críticas, são críticas construtivas, né? E ele não aceita, assim, algumas cobranças sem ter um ponto de vista, sem trazer uma objeção ou um ponto, até mesmo uma opinião mais crítica, sem apontar o dedo, sem uma cobrança, né? É muito imaginativo e inventivo. Tem muitas ideias e soluções assim incomuns, diferentes. Ele vai trazer assim, vai reinventar a roda de uma outra proporção. Não tem dificuldade em se arriscar, em ousar, em trazer soluções diferentes, em enfrentar desafios. Ele é um inconformista e não se importa de ser diferente, de pensar diferente, de se vestir diferente, de usar o cabelo diferente, ele sabe como compreender ideias diferentes, não é muito adepto a cumprir regras, especialmente quando as considera injustas e sem sentido. Então, às vezes, também ali a hiperatividade está confusa, né? Porque às vezes eles também podem ser rotulados como rebeldes, como inconsequentes, porque tem que estar muito bem claro para eles o porquê das coisas, o porquê daquela regra, apesar de, ao mesmo tempo, eles serem muito justos. Eles têm um senso de valor, um senso ético, um senso de respeito muito grande, né? Então, tem essa outra contraposição, né? Se é uma regra, é uma regra. Se foi compreendida como uma questão de justiça, ele vai levar à risca, né? A questão da regra, se não está bem clara para ele, ele vai ter um pouco de dificuldade vai ter uma certa rebeldia ali, né? Mas, se não, é uma questão que ele vai levar à risca mesmo. Paralelo, então, a essa questão, principalmente para esclarecer um pouquinho nessa questão do comprometimento com a tarefa, desse comprometimento com a tarefa e da habilidade acima da média, vem a questão das inteligências múltiplas. Até um tempo atrás, a gente avaliava, a gente considerava muito a questão de que a inteligência ela era como se fosse uma estrutura única, né? Então, o que realmente era considerada? Era aquela inteligência da leitura, da escrita, do raciocínio lógico, né? Então, era, sim, a gente era testado realmente com aquela teste de QI. Fazia avaliação, teste de QI, era o que realmente ia valer. E hoje a gente tem essa questão mais Gardner nos traz então as 8 inteligências, né? E nós hoje, claro que as testagens de QI também ainda nos auxiliam, né? Mas os indicadores, por isso a gente considera muito a questão dos indicadores de aprendizagem ali para a questão das habilidades, eles têm tanta validade, têm tanto peso quanto o peso da testagem psicométrica. Porque nesses indicadores eu também vou estar avaliando, eu também vou estar considerando e vou também estar pesando como é que está a inteligência corporal sinestésica, a inteligência interpessoal, intrapessoal, naturalista, musical e espacial. Não somente a linguística e a lógico-matemática, que são as inteligências observáveis, então, mais nas testagens psicométricas que até então a gente observava mais nas tradicionais, né? Então, dentro das inteligências múltiplas, nas avaliações, nos indicadores ali da corporal sinestésica, a gente vai ver ali jogador de futebol, atletas, ginastas, quantas inteligências
a gente tem, né, dançarinos que se expressam com suas inteligências através desta inteligência, né, e que não estariam contemplados se nós não conseguíssemos enxergar eles através desta inteligência. E assim a gente pode estar entrando ali na interpessoal e nos outros tantos exemplos que as outras inteligências podem estar nos trazendo. Não sei como é que nós estamos de tempo também, né, para que a gente possa estar... Acho que a gente tem até um chorinho, né, Valéria? Porque a gente teve problemas aí, travou um pouquinho, então a gente pode seguir mais um pouquinho. Podemos seguir, tá. São 19h40 agora. Tá, ok. Então, nós temos, é importante, eu vou tocar, qualquer coisa a gente pode voltar aqui e falar um pouquinho mais sobre as inteligências, né? Então, nós temos a Política Nacional da Educação Especial, e aqui é bem importante colocar que a educação especial, ela contempla os seguintes públicos, né? As pessoas com deficiência, as pessoas que têm o transtorno do espectro autismo e as pessoas com altas habilidades de superdotação. Então, altas habilidades de superdotação também é público da educação especial. Também é público muito especial que precisa dos serviços da educação especial, precisa também ser olhado com bastante atenção, em função de que muitas pessoas, e ali a gente vai entrar um pouquinho depois nos mitos também, muitas pessoas têm o preconceito de dizer que se tem altas habilidades, a família que tem um filho com altas habilidades é uma família privilegiada, porque aprende fácil, tá tudo bem, né? Mas, ao mesmo tempo que a criança, sim, tem ganhos por aprender rapidamente, ela também tem algumas questões que precisam ser adaptadas, ela também tem algumas coisas que ela acaba tendo dificuldades, como eu também já antes mencionei, né? Ela também se enxerga num funcionamento um pouquinho diferente dos demais. Muitas vezes, eu até tive uma menina que num momento eu tive que ir na sala explicar e combinar com a turma algumas coisas para que as coisas funcionassem melhor, então eu estava combinando com a turma como é que ia ser, como é que não... E um menino perguntou, por que tem que ser assim? E ela, tinha 7 aninhos, disse, que eu nasci toda errada. Então, isso foi muito chocante. Ouvir ela rapidamente já se descreveu ter nascido toda errada. Então, para a gente ver o sentimento que passa numa criança, e às vezes as pessoas julgam que eles são beneficiados nascerem com altas habilidades de superdotação. E não é isso que acontece. E eles sofrem, eles têm uma ansiedade muito grande, eles têm um pensamento muito, muito acelerado, eles não conseguem entender muito bem o que acontece com eles, né? E muitas vezes as famílias também ainda não entenderam o que está acontecendo, porque no início tem essa questão da precocidade, tem que entender o que está acontecendo, se é precocidade, se é altas habilidades, e até entender e até compreender tudo isso e acomodar todas as melancias dentro da carroça, né? Precisa de um tempo, e vai passando esse tempo e até ajeitar tudo isso. As escolas também precisam desse processo todo para poder adaptar tudo isso aí, né? Então, realmente, é um público muito especial que precisa, sim, ser visto, ser acompanhado pela sala de recursos. Uma das questões ali que a gente também conversou com você, né, Marisol, é que Caxias, além da frente
parlamentar já é um ganho muito significativo para Caxias, mas que um centro de atendimento para que a sala de recursos também se consiga ampliar esse atendimento, porque que a gente consiga ter um espaço que tenha uma estrutura para oferecer um atendimento de qualidade para esse público, porque hoje a gente tem poucos alunos identificados, sim, nas escolas, mas a partir do momento que a gente tiver um número maior, nós também temos que ter um espaço que eu possa oferecer um atendimento de qualidade e possa sanar esse sofrimento e essas ansiedades que as famílias passam, né, que os estudantes têm, e possa ajudar também os adultos que têm esse diagnóstico, que a gente insiste em dizer diagnóstico e que não é o correto, né? Identificação, certo, a identificação, né? Isso, né? A gente acaba indo para esse... aprendendo também no andar, né, da carruagem, que diagnóstico se fosse, né, uma doença. Não é isso. As mães já me contaram também. Agora, quando Valéria, tu falaste sobre a questão esse é um mito, né, e como a gente está aqui para desmistificar, esse é um mito, de que as famílias não têm nenhum problema porque os seus filhos estão acima da média, então não teriam nenhum tipo de dificuldade. E esses são os relatos muito ao contrário, e as mães que estão nos acompanhando, e as famílias que têm alguma dúvida nesse sentido também, que estão nos acompanhando, devem estar se sentindo, nesse momento, representadas, porque elas sofrem muito com isso, né? Por todas essas dificuldades de não entenderem o que está acontecendo, das crianças não entenderem porque elas não se enquadram, porque elas são diferentes, né? E muitas vezes por não receberem esse apoio, esse suporte também profissional, né? Porque nem todos os profissionais talvez tenham essa compreensão. Então, é importante quando tu traz essa tabela com tantas características para a gente poder ter um olhar diferenciado. Quando nós chamamos aqui o ciclo de palestras, inclusive nas nossas redes sociais, nas minhas redes sociais, por exemplo, a gente fez algumas perguntas, né? Lançou algumas perguntas para as pessoas, e foi muito engraçado que um dos questionamentos era se elas lembravam de alguém, né, sabendo um pouquinho do que era altas habilidades e superdotação, a partir de alguns conceitos, se elas imaginavam, se elas conheciam alguém, lembravam de alguém. E 70% foi a resposta no sim, de que lembravam de alguém que poderia estar enquadrado. E são pessoas que vão ter dificuldades, né, Valéria? Porque hoje, talvez elas passem por todo esse período de infância, adolescência e talvez até de vida adulta, muito sem se aceitar, por achar onde está o seu problema, como disse essa, né? Eu sou todo errado ou eu não me enquadro, quando muito pelo contrário, poderiam ser muito melhor aproveitadas nas suas habilidades, né? Sim. Então. É exatamente isso, né? O quanto a sociedade está perdendo o potenciais aí, né? Hoje, nós passando por essa pandemia, quantos potenciais a gente teria para estarem auxiliando nesse movimento de buscar outras estruturas e apoios, né? Mas, enfim, vamos ver o que a gente pode resgatar e trabalhar, né? Não vamos chorar sobre o que não aconteceu. Vamos juntos, né? Vamos lá. Então, exatamente isso, né? Trazendo essa tabela, a gente pode ver, assim, o que tem de positivo, e tem muita coisa positiva, sim, altas habilidades, superdotação, mas para que a gente possa enxergar que sim, que tem algumas coisas que precisam ser vistas com um olhar bastante sensível, que tem questões ali que as famílias precisam estar convivendo, que precisam estar sendo adaptadas, que precisam estar sendo articuladas e precisam estar sendo administradas ali para que as coisas fluam, para que as coisas possam estar acontecendo um pouquinho melhor, né? Então, acredito que, assim, por exemplo, a criança tem uma curiosidade intelectual. Essa é uma característica de uma criança com alta habilidade. Então, uma questão negativa, ela não está sempre inconformada, ela não, aliás, ela
tá sempre parecendo assim para os outros, parece um exibido, né? Aquele ali está sempre se exibindo. E para ele está sempre procurando como o porquê, está sempre aprendendo com essa curiosidade. E para os outros, né, ele é taxado, ele tem daí lá vem os rótulos, vem as dificuldades daqui a pouco de bullying ou rótulos ou às vezes é uma questão emocional para ser administradas na escola ou no seu grupo que convive, né? E lá nós vamos ter outras tantas dificuldades que as famílias vão estar acessando, né? E aqui também nós temos aqui vários mitos. Então, tem aquela questão de que todo superdotado é um gênio, esse é um mito tradicional, né? De que esse é um problema bem, bem grande que a gente enfrenta também quando trabalha com os alunos com altas habilidades nas escolas, que normalmente os colegas também têm dificuldade de entender que às vezes o aluno tem altas habilidades numa disciplina e vai ter dificuldade na outra. E às vezes os colegas têm dificuldade de entender como é que ele teve dificuldade na prova lá de geografia se ele tem altas habilidades. E não pode, né? Ele tem que tirar nota boa, ele tem que ter uma avaliação, se superar nas avaliações, em todas as avaliações. Então, tem essa questão ali que a gente precisa estar sempre retomando, né? E essa é uma construção que eu vejo que já temos avanços bem significativos na escola que eu trabalho. Já foi bem mais intenso essa cobrança. Hoje, depois de 5 anos, já não tem tanta cobrança quanto. Então, é uma construção gradativa. Tá bem, bem bacana. A questão do tipo físico, né? As pessoas imaginavam, né, que o estereotipo seria assim, magrelo, branquinho, de óculos, né? Não tem altas habilidades, superdotação, não tem um perfil físico nenhum. Ele é uma pessoa que não apresenta diagnóstico, não apresenta um perfil físico nenhum. É uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, né? Não tem por que ser descrito de uma forma diferente, né? A superdotação intelectual garantirá uma vida bem-sucedida. Isso também é um mito, né? Porque depende de que forma tu vai aproveitar esse teu potencial. Isso não quer dizer que por tu ser uma pessoa superdotada, tu já está garantido. Tudo depende do que tu vai fazer com o teu intelecto, né? O teu potencial. O superdotado sempre apresentará inteligência e habilidades acima da média em todas as fases de sua vida, independente das condições ambientais a que estiver inserido. Esse também é um mito, né? Porque se o superdotado não exercitar, como nossa mente, a gente precisa estar exercitando como o nosso corpo, né? Vamos estar atrofiando se eu sentar aqui e ficar o resto da vida sentada, né? Da mesma forma a nossa mente. Então, a gente precisa estar exercitando, a gente precisa estar praticando. Todo superdotado, já recebi uma notificação aqui de 10 minutos, né? Todo superdotado deverá apresentar resultados acima da média em tudo que fizer. Deverá ter bom êxito em todas as disciplinas escolares. Aquilo que eu também citei como exemplo, não é regra, é um mito, não precisa ser 10, não pode nem deve ser cobrado, né? Tem que ser respeitado, e aquilo que as 8 inteligências ali diz, a gente tem que, a partir do momento que é identificado como altas habilidades de superdotação, no momento, e a próximo
O próximo encontro, a Gislaine vai estar falando sobre a identificação, e a partir do momento que a gente identifica o estudante com altas habilidades de superdotação, a gente também vai saber em qual das áreas ele possui a alta habilidade, ou em qual das áreas, porque às vezes ele pode ter altas habilidades em mais do que uma área. E é nesta área que ele vai ter que ser respeitada a sua potencialidade. E aí sim eu posso estar criando uma expectativa de que ele vai ter bons resultados naquelas áreas, né? E aí sim eu espero que ele tenha bons êxitos se eu realmente oportunizar para ele estímulos que ele me dê esse resultado. Porque também eu tenho que estar desafiando essa pessoa, que eu tenho que estar, e por isso que eu falei do espaço de a gente ter uma sala de recursos onde eu possa estar oferecendo a ele oportunidades de ele exercitar atividades que o desafiem ao seu centro de interesses, né? E aí sim eu posso estar esperando dele bons resultados. Os superdotados não devem saber que possuem habilidades. Esse também é um mito, sim, ele deve saber justamente para que ele possa se compreender e saber por que ele se sente diferente, por que ele se percebe diferente dos demais. O superdotado não necessita da educação especial, já falamos, é um mito, precisa sim, é público da educação especial. Todo criativo produtivo possui menos inteligência que os acadêmicos. Não, a inteligência, ela existe, né? Ela só é uma inteligência diferente, né? O acadêmico tem um tipo de inteligência e o criativo tem outro tipo de inteligência. Aqui a confusão entre altas habilidades de superdotação e os transtornos existem, foi o primeiro ponto de assunto que a gente conversou no início, né? Pessoas com superdotação provêm de classes socioeconômicas privilegiadas, também é um mito, e eu acho que eu pulei, mas eu queria falar do um mito que muitas pessoas colocam, que existem mais meninos superdotados do que meninas. Então, esse eu não posso deixar de falar que é um mito e que nós precisamos conversar sobre isso em função de que, sim, a doutora Cristina Delu também é uma grande estudiosa das altas habilidades de superdotação. Ela até coloca que, estatisticamente, se a gente for nos núcleos que trabalham com altas habilidades de superdotação, a gente vai encontrar, de fato, mais meninos do que meninas com altas habilidades de superdotação. Mas não é porque existem mais altas habilidades superdotação no gênero masculino. É porque acaba sendo mais identificado os meninos, porque o que acontece? As meninas, elas têm a obrigação de serem boas. Os meninos que são bons, eles, parabéns. As meninas, elas estão fazendo a obrigação. Então, a gente tem a gente tem que valorizar as meninas, olhar elas e potencializar elas, né? Estrutural. Valéria, a gente queria muito continuar esse assunto, a gente sabe que tem muito o que tratar, e eu vou te pedir licença, inclusive, para que a gente possa depois compartilhar parte desse teu material também nas redes sociais, também para espalhar isso, né, junto com as ações da Frente Parlamentar, porque infelizmente a gente precisa encerrar às 8 horas, eu achei que talvez pelos probleminhas técnicos lá do começo a gente conseguisse, mas não vamos conseguir, a gente precisa encerrar às 8. Então, de qualquer maneira, é muito importante que a Valéria encerrava falando sobre a questão do porquê a identificação é tão importante. Um talento reconhecido e devidamente estimulado pode ser algo enriquecedor não apenas para o sujeito, mas para uma sociedade como um todo. Essa é a mensagem que fica desse nosso primeiro encontro de um ciclo de palestras que segue, inclusive já temos
a próxima data já marcada, então a gente quer também a companhia de vocês, no dia 16 de junho. A Gislaine Freitas vai falar conosco sobre altas habilidades no ambiente escolar, a identificação de mentes brilhantes, e a gente vai esperar também a companhia de todos vocês. Valéria, muito obrigada pela tua participação, ao pessoal da comunicação, da TV Câmara, que também nos permitiu essa transmissão, as mães incríveis do Grupo Mães que Ajudam, Tassiana, Cirlei e Aline, muito obrigada. Esse material está gravado, a gente vai deixar ele disponível amanhã nas minhas redes sociais, vocês podem também acompanhar, a gente vai deixar no YouTube separadinho com as principais informações e vamos compartilhar esse material incrível que a Valéria preparou para a gente. Muito obrigada, Valéria. Boa noite para todo mundo que nos acompanhou também. Obrigada por compartilhar o teu conhecimento conosco. São mais alguns passos, né, em direção a essa garantia dos direitos que todas as pessoas com altas habilidades e superdotação têm da educação especial e desse cuidado, desse olhar diferenciado. Obrigada a todos. Muito boa noite. Valéria, obrigada, tá? Obrigada pela companhia de todos. Obrigada.